auditorias na área de engenharia, de medicina, meio ambiente, auditorias técnicas acima de tudo. Nós precisamos desenvolver no Brasil uma lógica de auditoria técnica. Nós não podemos continuar sendo tão ingênuos quanto somos. É um absurdo a gente ver relatórios, planilhas, tarifas, custos e ser obrigados a confiar em agências reguladoras ou em órgãos onde o governo tem a maioria, tem o controle. Por que essa dúvida? Óbvio que quem se baseia na cultura francesa, talvez nórdica, Suécia, Dinamarca, Noruega, por ali, não imagine como dados, informações podem ser fraudadas. É natural para quem faça um estágio, curso, treinamento em países sérios, não considerar a hipótese da fraude. Não a fraude formiguinha, pequena, mas a fraude grande. Ela existe, pode ser feita, ela tem 1000 hipóteses de ser estruturada. No Brasil, nós temos serviços sob concessão. Água, esgoto, energia, telecomunicações, tudo. Quer dizer, para todo lado, nós temos serviços cada vez mais complexos, confusos por causa do modelo de privatização, que está multiplicando de uma maneira extraordinária o número de empresas concessionárias e as agências reguladoras dominadas por lideranças políticas. Infelizmente, os escândalos estão aí para mostrar que é muita ingenuidade acreditar que nesse processo de representação, nessa falsa democracia em que vivemos, nós venhamos a ter auditorias, tarifas, custos, planilhas confiáveis. Bem, o que o nosso povo pode fazer? Qual é a opção? Nós temos o Poder Judiciário, o Ministério Público, o PROCON, ONGs, a ONU, o OMC. Existe no mundo uma tonelada de coisas e aqui no Brasil talvez uma dessas instituições seja eficaz. E o que quem tiver competência e capacidade deve fazer? Nós devemos exigir em qualquer serviço sob concessão, é um direito nosso, auditorias independentes na área de engenharia, medicina, agronomia, o que quiserem. Não podemos confiar nas empresas brasileiras? Acho que está difícil, Talvez uma concorrência internacional, escorada por uma grande seguradora que garanta qualquer tipo de indenização. Não é tão simples assim. Mas a única hipótese de nós termos alguma compensação é que o serviço
seja apoiado por uma seguradora. Eu já participei até de reunião com representantes de seguradora, mas de uma maneira intempestiva e de uma forma imbecil. A verdade é que as grandes seguradoras e o povo, de modo geral, precisam achar o caminho. A nossa sociedade, dia a dia, é mais complexa. Antigamente a gente podia olhar um aparelho e ver um pêndulo, ver um mecanismo de relojoaria. Hoje em dia é tudo caixa preta. Só grandes especialistas poderão avaliar o que existe lá dentro. E pior, é o que existe fora delas. Lamentavelmente, por mais sofisticado que seja o sistema, ele depende de pessoas que coletam, transportam, administram informações. Então, quando nós falamos em planilhas de custo, dá vontade até de rir ou de chorar, porque as nossas lideranças acabam se prendendo a detalhes inúteis e esquecendo que o mais importante é, de fato, a coleta das informações. Eu posso dizer isso que eu já trabalhei com a Prefeitura de Curitiba, na área de transporte coletivo, numa época áurea, em que o prefeito Requião determinava a gente o máximo de dúvida em relação a tudo que era dito. E descobrimos coisas que eram escabrosas. Infelizmente, na época não tinha internet, não existiam as facilidades que nós temos hoje de registro e comunicação, divulgação de informações. Nós dependíamos da mídia formal. E a mídia formal tem custo, e ela cobra esse custo de patrocinadores. E com certeza esses patrocinadores não serão aqueles que nós éramos. Então, meus amigos, quando a gente fala em tarifa de ônibus, de avião, de água, esgoto, lixo, telecomunicações e tudo, nós temos que nos reportar aos contratos de concessão, aos regulamentos, às normas técnicas. Há uma coleção de informações que uma pessoa leiga não tem condição de ver com profundidade. Assim como existem inúmeras auditorias na área contábil, que existe mais para efeito fiscal, nós deveríamos ter auditorias na área de engenharia, medicina, agronomia, engenharia náutica, tudo, sociologia, para que fizessem diagnósticos. E empresas com conceito internacional, nunca local. É muita ingenuidade acreditar em auditorias provincianas. Nós temos que ter, via Poder Judiciário, coisa assim, a contratação de auditorias internacionais com conceito forte, apoiadas por empresas de seguro. O custo delas, 1 milhão, 2, 3 milhões de dólares, por exemplo, é uma ninharia perto do que nós perdemos todo dia pagando a mais, tendo um serviço ruim e ainda por luxo, sofrendo violentamente, muitas vezes com prejuízos imensuráveis, porque simplesmente a concessionária está mais preocupada em agradar a um político ou sabe lá quem, do que exatamente atender aquilo que o povo
que o contribuinte, que o usuário do serviço contratou a hora que aceitou o serviço dessa concessionária. O Brasil não é um país exemplar em conduta moral. Não há dúvida nenhuma disso, até porque a nossa história ela foi lastreada numa sequência de fatos reprováveis que os reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II e depois a República e tudo que sucedeu à proclamação da República, ou foram obrigados a aceitar, ou simplesmente faziam com imenso prazer, porque eram lídimos representantes das nossas elites. Nessas circunstâncias, quem se interessa por serviços decentes, ao preço justo, ao custo justo, com benefícios definidos em lei, com serviços decentes, todo esse povo, todos nós temos que lutar por auditorias técnicas que variem, que sejam licitadas em editais internacionais, para que venham aqui no Brasil, ou que sejam do Brasil, se existirem, e façam análises pelas quais respondam com todo o rigor da lei e com o suporte de seguradoras que garantam qualquer erro de avaliação. Esse é o desafio que nós enfrentamos nesse processo acelerado até de privatização de serviços essenciais.